corações arrebata. De ti quem pouco presume, mentindo ao próprio sentir. Não vês que és filha de nome, Que teu fado se resume, teu futuro se desata. num constante progredir. Moça, o movimento do footing na Praça Rui Barbosa. As moças giravam para lá, os rapazes para cá. Me dá uma tristeza enorme falar daquele passado recente, quando as pessoas não estavam diante da TV e a aventura era o convívio, o papo. Andei pelas ruas numa noite vazia, dessas estreladas de Cataguases, em ruas que sobem e descem disfarçadas. Olhei casas anônimas e em cada canto tentei sentir o passado. Recompus toda a rua sobe e desce, a Rua do Pomba, o Largo do Rosário, a Rua da Estação. De madrugada estava diante do único vestígio de Cataguases menina, o Paço Municipal, um fantasma impávido de uma época. Está lá de frente para a praça moderna que um dia, do princípio do século, foi um lindo jardim japonês. De frente para a matriz arrojada, que um dia foi branca e simples, de onde plangiam sinos, matracas, cânticos. Autor, você é contraditória, tem uma visão sensível da cidade e parece guardar também um sentimento de saudade. Por quê? O que é Cataguases para você? O que é Cataguases para mim? O que é Cataguases para nós? O que é Cataguases para ter sido diferente de todas as outras cidades do interior? Que gente era aquela que sentia nos ares a palavra nova na literatura, a imagem nova no cinema? Autor, é incrível uma cidade pequena do interior, mas de antena ligada no ar, captando o novo. Moça, mas por que só os nomes dos poetas e cineastas, se eu me lembro de nossas mestras, Dona Margarida e outras tantas que marcaram no tempo os caminhos primeiros da juventude? A inacreditável Dona Iracema, a tia Iracema de todos nós. Eu vou dizer, faça conselheira, que eu já sou conselheira aqui em Cataguases Jovens há 63 anos. Mas que tipo de conselhos a senhora dá aos jovens? Eu sou contra drogas de toda qualidade. Contra drogas? As drogas ali da farmácia do Falo Jaci sobre também? sexo porque eles pedirem, desde a cópula até... Muitas vezes ele mesmo. Então vamos ver o tango argentino. Corriente. Não! 4, 8, é tudo a la nacional. Camareiro. O jornal de 14 de julho de 1908 estampava em manchete Ave Luz, anunciando o nascimento da Companhia Força e Luz Cataguases Leopoldina. Mas não foi só em 1908 que a companhia deu à luz a cidade. Não, antes houve um acontecimento que deixou o povo deslumbrado. Moça, foi na segunda exposição
nos dias 7, 8 e 9 de setembro de 1907. Autor: dizem que poucos minutos antes de se acenderem as luzes, as primeiras luzes elétricas que a cidade conheceu, apareceu uma mulher belíssima, cheia de charme, anunciando a novidade. Mulher, a aurora de 7 de setembro raiou para nós festiva e deslumbrante. A cidade catita e engalanada como nunca esteve. A luz elétrica será ligada agora. Apaguem os lampiões, 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 apaguem! Apaguem os lampiões, acendam o sol. Cataguases, 1977. 100 anos, dia 7 de setembro. Uma cidade movida à cultura. Humberto Mauro, Revista Verde, Rosário Fusco, Ascânio Lopes, Lúcio Alves, Patápio Silva, Maria Alcina. Cinema, literatura, teatro e jornais de vanguarda. Apague os Lampiões, peça de Carlos Sérgio Bittencourt, que teve um audiovisual com fragmentos do livro Pomba Poema, de Ronaldo Werneck, questiona o como e o porquê do aparecimento dessas manifestações artísticas numa província do interior mineiro. Todos nós somos rapazes muito capazes de ir verde, forde verde, os ases de Cataguases. O poema famoso de Mário e Oswald de Andrade, o colégio projetado por Niemeyer, a arquitetura nova dos anos 40, o painel Tiradentes de Portinari. Ícones como pano de fundo, como arcabouço de toda essa aventura. Seus tipos populares, o homem comum, sua música, sua gente. No papel do autor, Antônio Jaime é o ator contido, denso, cerebral, um intelectual indagando, criando e recebendo respostas importantes sobre a cidade. Adriana Monteiro faz a moça, insinuante, felina, agressiva, dançarina rebelde e desiludida. Um trabalho repleto de emoção e rigor técnico. Simval Vavai Filho contrapõe com um personagem flexível e cômico um papel de ritmo e nuances, verdadeiro duende em cena. Em participações especiais, Ana Maria Carneiro, vestida por Evandro de Castro Lima, Fernanda de Souza, Ercil Filho, Tamir Bittencourt, Jussara, Janete e grande elenco. Direção do autor e coordenação geral de Simão José Silva. Num texto comovente, diz o poeta Francisco Marcelo Cabral, a peça emocionará os cataguasenses de qualquer cepa, porque, quase por milagre, faz surgir no palco não o transitório que ela narra, mas o perene que as palavras não capturam, e que delas escapa para a plateia, cuja vivência e memória, afeição e emotividade é um dado necessário do espetáculo. Tecnicamente, ela é uma estrutura aberta. Carlos Sérgio conseguiu algo muito especial. Coerente com sua geração, preocupada com o esqueleto da comunicação artística, criou um teatro-processo. E antes que o Joaquim Branco, o Aquiles, o Pedro e o Ronaldo protestem, eu explico o roubo da expressão. Apague os Lampiões é uma varredura aleatória da memória. E aqui eu estou usando um conceito cibernético, uma gíria de computador. Os episódios evocados poderiam ser substituídos por outros, retirados da mesma fonte histórica que a peça subsistiria em sua emoção básica. Porque não é a crônica de Cataguases que está sendo contada no palco. A proposta da peça é muito mais rica. Ela coisifica, Ave Mário Faustino,
o espírito da cidade, que pousa principalmente na personagem vivida com comovente sinceridade por Adriana Monteiro, mas esvoeja molequemente sobre os ombros do camareiro e do autor e, sobretudo, paira homogêneo e, no entanto, diverso sobre a legião dos fantasmas convocados à cena. Gente que aqui vive sua condição humana e fez história, sem querer. Apaguem os lampiões que dão intimidade, mas fecham a lente da análise, particularizando e empobrecendo a visão. E acendam o sol, ou todas as luzes altas, gerais, abrangentes, para que se possa enxergar o nexo misterioso que entreliga os mortos, coronéis e artistas, maestros e vereadores, poetas e raizeiros, nossos heróis, nossos loucos e nossos sacanas. Eu confesso que estou tocado às lágrimas de uma golfada de civismo babaca e provinciano, de saudade e barrismo, quando o pano se abre e a grande pergunta formulada por Carlos Sérgio Bittencourt começa a ser passada da moça Adriana para o ator Antônio Jaime via camareiro Vavai, arlequim descontraído e flexível, e vai ganhando corpo e intensidade. A pergunta pungente em sem resposta, que, terminado o espetáculo, sairá do teatro para as ruas e será queimada junto com os fogos de artifícios que o burgomestre Milton Peixoto fará voar pelos ares da noite centenária, num desafio às estrelas, essas sim eternas, que assistem divertidas a outra peça sem fim, que é a vida em Cataguases. E que pergunta será essa para merecer tanto suspense? Qual o sentido de tudo isso? Não é assim que saímos da infância? Não é tal a matéria inesgotável sobre a qual trabalhamos a vida inteira? Apaguem os lampiões da mesmice municipal, da chatura cotidiana e mesquinha, apaguem-nos para ver as luzes de Cataguases. Sua inteligência sempre renovada, sua arte afeita aos clichês, a criatividade e o trabalho do seu povo, a dar personalidade própria a esta cidadezinha qualquer. Apague os lampiões para ver brilhar o talento de Carlos Sérgio Bittencourt, a que deram voz e corpo Adriana Monteiro, Antônio Jaime e Simval Filho, e toda essa garotada legal que, uma vez no palco, estará para sempre inoculada do vírus mágico e incurável do teatro.